A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe poderosamente, te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na presença do Senhor Jesus. Que a presença dele te fortaleça, como está escrito que a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Neste momento eu quero declarar com você a nossa declaração de fé, porque ele vive, ele reina e ele vive. E ele tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E quão bom é saber que o trono do Senhor ele não fica vazio em nenhum momento, que Deus o tempo todo ele governa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como também está escrito que não caia uma folha da árvore, que não seja a permissão do Senhor Jesus. Por isso eu quero te convidar a adorar, por isso eu quero te convidar a meditar na letra deste louvor, desta canção, e deixe o Espírito Santo falar grandemente ao teu coração. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo e te dando graça em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Ele é fiel a todo tempo e sempre será. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia que ele é um Deus que, assim como ele estabeleceu uma aliança com Abraão, assim como ele estabeleceu uma aliança com Jacó, assim como ele estabeleceu uma aliança com Israel, assim também tem o Senhor estabelecido uma aliança contigo. Por isso ele vai falar com você neste exato momento. Tenha certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você conhece, aleluia, louve conosco em nome do Senhor Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Creia que vai se cumprir, porque Ele é o Deus de aliança. Glória a Jesus.
que você tome posse deste louvor, que você tome posse do que está escrito, que Deus, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que possa se arrepender. Por causa dele, tudo foi feito por causa de Jesus, como está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a sua vida, a minha vida, louvado seja Deus, é para a glória de Deus. Por isso tenha certeza que Deus também, ele é interessado na sua vitória, ele é interessado, louvado seja Deus, que você vença, porque quando você vence, o nome de Deus, ele é glorificado. Então creia que Deus, ele é um Deus de aliança e que ele tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, promessas para se cumprir na tua vida. Glória a Jesus, que você possa crer, confiar e esperar, porque em tudo, em todo tempo, o Senhor, ele é bom e ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação, está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 2, e o Senhor vai falar poderosamente comigo e contigo, porque em tudo ele é bom e ele tem uma palavra reservada para mim e para você. Eu creio assim, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente, que tudo seja para a glória do nome dele, porque ele vive, ele reina e ele vive, ele tem cuidado de nós. Livro de 1 Reis, capítulo de número 2, e os céus, ele vai continuar ministrando, falando ao meu e ao teu coração. Amém? É uma palavra poderosa. Se você pode, abra a sua Bíblia aí, para que o Espírito Santo, ele possa ministrar em mim e em ti. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a sua sabedoria, e não permita que seus cães desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que maldizestes com maldição atroz, no dia em que a Manaim, porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Eu quero glorificar ao nome do Senhor Jesus por esta palavra. Como nós mencionamos, ela está escrita lá no texto de 1 Reis, capítulo de número 2. E aqui vem falar um pouco a respeito de quando Davi ele envelhece e ele sente que ele está partindo. Ele chama Salomão para dar alguns conselhos de como Salomão deveria iniciar o seu reinado e algumas coisas que ele precisava saber. E diz assim: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. O que Davi estava querendo dizer para Salomão neste momento? Que ele iria
né, dormir com os seus pais, como está escrito, que depois disso, Davi, ele descansa com seus pais, que significa pra gente aqui, humanamente falando, a morte. Mas Deus, ele não trata a morte como morte, porque aquele que está em Cristo não morre, porque o Espírito será ressuscitado naquele grande dia. Então, Davi, ele descansa com os pais e antes disso, Davi, ele deixa alguns conselhos para Salomão. Interessante é que ele diz assim: guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Davi, ele deixa aqui uma orientação de como Salomão ele deveria seguir no seu reinado. E era muito importante Salomão entender que ele precisava ter Deus, era muito importante Salomão entender que ele precisava seguir os desígnios. Não era apenas dizer eu tenho um Deus, não. Mas como está escrito aqui, seguir os mandamentos, os juízos e o seu testemunho. Então, nós vamos entender que é necessário nós seguirmos aquilo que está escrito dentro da palavra. Aquilo que não está na palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é obra de engano. Porque Deus, ele deixou um manual para que nós pudéssemos nos basearmos naquilo que nós precisamos saber. Se você ou eu temos alguma dúvida, nós precisamos consultar a presença do Senhor Jesus e por intermédio das Escrituras, Deus, ele vai nos orientar de como nós devemos prosseguir. E assim como Davi orientou a Salomão, assim também é o Senhor para comigo e para contigo. Ele sempre vai me orientar e ele sempre vai te orientar acerca daquilo que nós devemos fazer. Mas eu acho interessante que algo no meio dessa conversa acontece, porque a palavra do Senhor vem dizer que Davi, ele também dá uma orientação a respeito de algumas coisas que tinham acontecido anteriormente e que Salomão precisava se lembrar. E Davi, ele começa a falar então a respeito de alguns povos, a respeito de algumas famílias, a respeito de alguns clãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz assim, depois que ele dá a instrução, né, de que Salomão, ele precisava seguir no caminho do Senhor, que Salomão precisava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seguir os mandamentos, os juízos, os estatutos, para que o caminho dele fosse próspero, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que Deus estivesse sempre com ele. Aí lá no versículo de número 5, Davi, ele diz assim, e também tu sabes o que me fez Joabe, louvado seja Deus, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner e ao filho de Né. Nos diz a palavra que Joabe era alguém em quem Davi confiava. Joabe era general do exército de Davi, mas Joabe faz algo que Davi não concordava, que era, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra nos diz que Joabe, ele vai e contra-ataca um homem por nome de Abner, filho de Né, e Amasa, filho de Jeté, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra. E pôs sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Nos diz a palavra que Davi está dizendo assim, tu sabes o que me fez Joabe. Mas lá, louvado seja Deus, no versículo 7 ele diz assim, porém com os filhos de Basilai e os de Liadita, usarás de beneficência e entrarão entre os que comem a tua mesa. E eu acho interessante porque talvez Joabe, ele possa até ter esquecido o que ele fez. Os filhos aqui de Basilai e Basilai também. Porque muitas das vezes quem faz o mal se esquece, muitas das vezes quem faz o bem até se esquece também, porque não fez por interesse, fez por caráter, fez por índole. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu acho interessante que o rei, ele não se esqueceu. E aqui vai uma palavra diretamente do trono para o meu e para o teu coração. Seja o que quer que seja que nós venhamos a fazer, o rei, ele não se esquece. E seja o que quer que alguém faça para contigo ou para comigo, o rei, ele também não se esquece. Nos diz a palavra que Davi, ele dormiu com seus pais, que quer dizer, né, que ele foi para o caminho de toda a terra, como ele mesmo relata.
mas ele deixa uma instrução ali para Salomão. E o que é que isso quer dizer? Que pode passar o tempo que passar, aquilo que eu faço de bom, aquilo que você faz de bom, o rei ele não se esquece. Nos diz a palavra que os filhos de Barzilai colheram no tempo de Salomão, se assentaram à mesa com Salomão por causa de uma atitude dos seus pais. O que Deus está querendo dizer é que muitas das vezes pessoas, geração vai colher algo que você e eu fizemos, mas geração também, louvado seja Deus, vai colher se nós também plantarmos coisas ruins. Nos diz a palavra que Davi, aleluia, ele não executou uma sentença de imediato. Nós vamos ver que a sentença ela foi transferida para o tempo de Salomão. O que é que isso quer dizer? Que podem se passar tempos, podem se passar anos, mas Deus, ele tudo vê e ele não esquece. Nos diz a palavra que Davi, ele chama Salomão e ele fala: tu sabes o que fizeste Joabes, tu sabes o que fizeste os filhos de Barzilai, e tu sabes também o que fizeste Simei. Simei foi alguém que quando Davi, ele estava fugindo do filho para não entrar em confronto, porque o filho queria usurpar o seu trono. Nos diz a palavra que passando por um caminho, louvado seja Deus, este homem amaldiçoou e praguejou a vida de Davi. E nos diz a palavra que ele finge arrependimento, nos diz a palavra que ele volta todo solícito e Davi, por misericórdia, decide não ali passar a espada. Mas nos diz a palavra que Davi, ele conversa para Salomão e deixa Salomão orientado. Nos diz a palavra no versículo de número 6, que Davi diz assim: faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que, louvado seja Deus, que seus cães desçam a sepultura em paz. Nos diz a palavra que aquele que planta tempestade vai em algum momento colher vento. A palavra do Senhor vem dizer que Davi, ele deixa uma orientação para Salomão. E ele diz assim: você sabe o que aconteceu. E Salomão, ele iria passar a reinar no lugar de Davi. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que Deus sabe tudo o que aconteceu. Deus, ele sabe quem praguejou. Deus, ele sabe quem fez as coisas pelas costas. Deus, ele sabe em quem você confiava que talvez te traiu. Nos diz a palavra que Joabe era do exército de Davi. E ele foi lá, executou 2 homens que Davi não tinha falado para que fizesse. Sabe o que significa isso? Traição. Sabe o que significa isso? Fazer as coisas pelas costas, o famoso covarde. Porque quem verdadeiramente tem, louvado seja Deus, dignidade, não faz pelas escondidas. Mas nos diz a palavra que o Rei dos Reis, louvado seja Deus, ele tem olhos como chama de fogo e nada escapa. Eu fico imaginando que talvez quando Davi morreu, eu fico pensando que talvez Joabe tenha pensado: e o que eu fiz foi esquecido. Talvez Simei pensou da mesma forma: o que eu fiz foi esquecido. Mas o que eles não entendem é que Davi ali naquele contexto, louvado seja Deus, representa o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É por isso que a Bíblia vem falar muito a respeito de reis. Você acha que é à toa? Eu vou achar que é à toa? Claro que não. Isso é uma simbologia do poder e da autoridade de Deus, que Deus ele tem constituído. Nos diz a palavra que Davi então orienta Salomão. E ele diz: lembra-te. E Deus vem dizer para mim e para você que ele lembra. Ele sabe. Ele viu. Nos diz a palavra que teve pessoas também que ajudou Davi. E essas pessoas também foram lembradas. E elas passaram a comer na mesa de Salomão. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você fez o bem, Deus ele vem dizer que ele se assenta na mesa contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom saber que nós temos um Deus todo-poderoso. Como é bom saber que Deus ele não esquece. Como é bom saber que a justiça divina ela não falha. Talvez Joabe e Simei tenham até imaginado: agora que Davi já se foi, o que nós fizemos foi esquecido. Tem gente que pensa que faz o mal e que os céus não estão vendo.
Tem gente que pensa que vai fazer e vai ficar por isso mesmo. Tem gente que pensa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai fazer, o tempo vai passar e não vai acontecer nada. Só que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Nos diz a palavra que o trono do Senhor, Ele é justo. E justiça estabelece o trono de Deus. Não é que Deus, ele queira fazer algo para prejudicar ou para se vingar, não. A pessoa vai colher aquilo que ela mesma plantou. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que um certo homem, por nome de Amã, ele prepara uma forca para um homem chamado Mardoqueu. Mas nos diz a palavra que quem caiu na própria forca foi ele mesmo. Foi Deus que foi lá e fez a forca para ele? Não. Foi ele que fez a forca achando que iria enforcar Mardoqueu. Aí Deus de lá de cima estava vendo e estava imaginando, olhando e dizendo: você acha que você vai enforcar meu filho nessa sua forca que você criou? Caia você nela mesmo. Como está escrito, louvado seja Deus, que aquele que preparou o laço nele mesmo venha cair. Tem gente preparando laço, tem gente amaldiçoando, tem gente praguejando, louvado seja Deus, e não sabe nem quem está tocando. E Deus está olhando, está dando tempo de se arrepender. Eu fico imaginando que aquele povo teve um tempo, o reinado todo de Davi para se arrepender, mas não se arrependeu. Aí achou que quando Davi morreu, aquilo seria esquecido? Claro que não. Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele é o justo juiz. Está escrito que Ele é juiz. E o que é que juiz faz? Ele julga a causa. Só que diferente, louvado seja Deus da terra, o juiz dos céus, ele não erra nunca. Pode passar o tempo que passar. Sabe aquele processo que fica lá um tempo na gaveta arquivado? Sabe aquele processo que fica lá um tempo porque precisa de provas, porque precisa disso, porque precisa daquilo? No tempo de Deus, tudo acontece a seu tempo. E Deus, Ele vem dizer para mim e para você que tudo Ele vê. Por isso não se preocupe. Porque todas as pessoas que passaram no meu e no teu caminho, aqueles que te abençoaram, como está escrito que Deus disse para Abraão: quem te abençoar, eu abençoarei. Mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Não foi Abraão que amaldiçoou ninguém, não. Foi as próprias pessoas que se amaldiçoaram quando intentaram em amaldiçoá-lo. Porque está escrito que Deus era com Abraão. E as pessoas estavam ali. Louvado seja Deus tentando amaldiçoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus tentando passar na frente. E está escrito que Deus, ele tinha uma aliança com Abraão. E Deus vem dizer para você que Ele também tem uma aliança contigo. E se você não é incircunciso, se você não é incircuncisa, se você tem uma aliança com Deus e tem alguém te tocando, tem alguém mexendo, tem alguém praguejando, tem alguém falando coisas, tentando amaldiçoar, louvado seja Deus, não se preocupe, porque a justiça de Deus, ela não falha. Deus vem falar contigo aquilo que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo de número 2. Quando Salomão ele vai começar a reinar e Davi ele chama Salomão para uma conversa e ele diz o que tinha acontecido no seu reinado, quem tinha sido as pessoas que tinha sido com ele e quem não tinha sido. E Deus vem dizer para você que Ele também te mostra quem é e quem não é. Mas quem vai dar a tratativa não sou eu e nem é você. Eu acho interessante que não foi Davi que cobrou. E sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que não é você que cobra, não sou eu que cobro, é a presença do Senhor Jesus. Quer um conselho? Entrega a Deus. Ore pelos que te perseguem e ore por quem também te abençoa. Apresente eles no altar do Senhor Jesus. E diga a Deus: aqui está. Seja feita a tua vontade. Execute o teu juízo. Porque está escrito. Está escrito que quem, aleluia, nos abençoa, o Senhor abençoa. E quem nos amaldiçoa, o Senhor também amaldiçoa. Para que possa entender que não é sobre nós. Não é sobre aquilo que nós queremos ou temos, mas é sobre aquilo que está sobre nós. Quando alguém olha para você, quando alguém olha para mim e me amaldiçoa ou amaldiçoa você,
está amaldiçoando ou achando que está, né? Na verdade, a presença de Deus que está sobre mim, sobre você. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aqui eu quero declarar uma colheita para todos aqueles que oram a favor e para quem também ora contra. Que cada um colha segundo a obra das suas mãos, como está escrito. Porque Deus não é filho de homem para mentir e nem filho de homem para que possa se arrepender. E aqui eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 2. E lembre-se sempre que Deus está vendo tudo. Talvez Simei até pensou que estava esquecido. Talvez Joabe até pensou que nada, eu fiz e faço e fiz e nada vai acontecer. Ou nada aconteceu. Que Deus tenha misericórdia. Que essas pessoas se convertam enquanto há tempo. Porque Deus é misericordioso, mas Ele também é justiça. Mas eu acho interessante que o texto também vem falar a respeito de um homem por nome de Barzilai, o gileadita. E Deus diz, usarás de benevolência. Lembre-se também das pessoas que passaram pelo teu caminho e te ajudaram. Lembre-se e que Deus também possa abençoar. Se você não pode, por algum motivo, abençoar a vida dessa pessoa, ore por ela. Apresente ela diante do altar do Senhor. Peça para que Deus proteja sua casa, sua família. E assim também, você vai estar abençoando a vida dessa pessoa. De forma poderosa, porque uma oração não tem preço. Você orar por alguém não tem preço. E Deus está dizendo para você. Muitas das vezes, nós lembramos muito dos Joabes que nos traíram, nós lembramos muito dos Simeis que praguejaram, mas muitas das vezes nós esquecemos, aleluia, dos Barzilai, das pessoas que nos abençoaram, das pessoas que nos ajudaram. E Deus está dizendo, lembra delas, ora por elas, intercede. Se você não pode ver, se você não pode fazer algo territorialmente, financeiramente, ou ajudar com as coisas desta terra, ajude orando. Ore pela vida dessa pessoa. Muitas das vezes você não sabe o que ele ou ela pode estar passando neste momento, mas Deus sabe. E aí eu acho interessante que Davi diz, lembra-te também de Barzilai. E quando Deus fala com Davi para falar com Salomão, Deus dá uma orientação, diz assim, coloque na tua mesa para comer. E sabe o que eu entendo? Deus estava dizendo, traz para perto, porque é alguém de confiança. Traz para perto, porque é alguém que pode se assentar na mesa com você. Mas já Joabe e Simei não. Que você saiba diferenciar. Que você entenda que necessário é perdoar sim. Mas perdoar não significa, louvado seja Deus, confiar. E muitas das vezes as pessoas acham, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que uma coisa está vinculada à outra. E não está. Muitas das vezes você vai perdoar alguém porque a pessoa verdadeiramente se arrependeu. E necessário é também você confiar de novo. Mas muitas das vezes Deus vai fazer com que você perdoe, mas isso não quer dizer que você tem que conviver e confiar de novo. Não. Aí é o Espírito Santo que vai te trazer um discernimento para você entender se você pode ou não confiar. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra. Se você sente a presença do Senhor Jesus e se você recebeu, glória a Deus por isso. Compartilhe o vídeo, deixa teu like para que assim o YouTube entenda que nós estamos aqui falando de Jesus. Eu não vim aqui falar de mim, mas eu vim falar daquele que vive, que reina, daquele que reina e que vive para todo sempre. Deus te abençoe poderosamente. Livro de 1 Reis, capítulo de número 2. E lembre-se sempre que o Rei dos Reis tudo vê. E ainda que passe um tempo, é Ele, louvado seja Deus, quem vai tratar. É Ele quem vai abençoar. Muitas das vezes alguém te abençoa e você não tem como retribuir. Mas ore ao Senhor e peça. Deus honre aquela pessoa que tanto me ajudou, que tanto me honrou. Que o Senhor também possa honrá-la em alguma área da vida dela. E entregue aquelas pessoas que te traiu, que fez as coisas pelas costas, que te caluniou, que mentiu, que estava lá, louvado seja Deus, tramando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estava lá praguejando ou lançando setas de maldição. Que o Espírito Santo de Deus possa tratar com cada um de acordo como também está escrito a obra das suas mãos. Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra, porque Ele vive, Ele reina, Ele vive e Ele tem cuidado de nós.
a todo tempo, a todo momento. E lembre-se sempre que Deus ele está sempre vendo aquilo que acontece comigo e contigo. E não pense que ele esqueceu, não. Porque na verdade existe um tempo para todas as coisas, como está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Há um tempo determinado para tudo. Amém? Deus te abençoe.